Ascensão através de habilidades. Episódio 315. O quinto retorno. Terra, 11. Kang. Ele evitou o ataque do monstro e estocou sua espada. O monstro rugiu ferozmente e balançou os braços descontroladamente. O monstro era mais rápido e mais forte que Taezan. Era impossível escapar perfeitamente de seus ataques. Mas isso não importava. No momento em que sua saúde caiu, ela se recuperou instantaneamente em um flash de luz dourada. Taezan fortaleceu sua postura e atacou com suas espadas duplas. O monstro foi ligeiramente empurrado para trás pelo impacto. Causou 3.631 de dano ao ser deformado que não está mais vivo. O monstro uivou. Todo o seu corpo se debateu descontroladamente enquanto balançava os braços em todas as direções. Taezan, que havia criado alguma distância, começou a reunir sua mana. A divindade restaurou não apenas mana, mas também magia. Sem precisar se preocupar com o consumo de mana e magia, ele agora podia usar um método que antes era impossível. Você ativou o mundo congelado. Uma tempestade de gelo varreu. O monstro rugiu, quebrando o frio com o poder contido em seu uivo. Você ativou o mundo congelado. Taezan invocou a magia novamente. Você ativou o mundo congelado. Ele o invocou repetidas vezes, lançando o mundo congelado mais de 100 vezes em um instante. Todo o mundo em colapso congelou. A princípio, o monstro quebrou o frio, mas não aguentou o ataque contínuo do frio intenso e foi empurrado para trás. O mundo congelado era uma magia intermediária. Mesmo para Taezan, usá-lo assim esgotaria rapidamente sua mana. Taezan convocou sua divindade. A mana esgotada foi restaurada mais uma vez. Frost surgiu quando a luz explodiu. Uma onda negra engolfou o monstro e raízes brotaram. As gavinhas negras rasgaram a terra, deixando feridas no corpo do monstro. Mana e magia foram rapidamente esgotadas e depois reabastecidas novamente. Você ativou a vegetação torcida de Decarábia. A passagem para o demônio foi aberta. Derramando toda a sua magia, ele convocou as raízes do demônio para descer sobre o mundo. Kugugugugung. As raízes perfuraram a terra, subindo e elevando-se para o céu. Em vez de raízes, pareciam uma única torre. O monstro, empalado pelas raízes, soltou um rugido. Então começou a avançar, esmagando e esmagando as raízes. Os destroços das raízes explodiram em todas as direções, mas foram completamente apagados pela barreira de Beatrice. Tão difícil. Taezan estalou a língua e reuniu sua mana novamente. E as pessoas estavam assistindo. Escuridão, luz e frio se uniram. Ao mesmo tempo, uma luz dourada e brilhante preencheu sua visão. A fé das pessoas se aprofundou. Até Beatrice assistiu com interesse. Esta é a divindade exercida por um mortal? O Deus Espírito era o Deus dos Espíritos. Originalmente, era um ser que possuía divindade, não formado pela fé. Assim, a visão de uma divindade mortal empunhando, alimentada pela fé das pessoas, era intrigante para o Deus Espírito. Mas isso não é tudo, não é? Beatrice sabia do poder que Taezan possuía. Mostre-me o que só você possui. KGAK. Ele balançou a espada, ampliando a distância. Taezan olhou para o monstro com o mesmo olhar inabalável de antes. A proficiência em divindade aumentou em 1%. Junto com a janela de proficiência, seus sentidos mudaram. Ao se esquivar dos ataques recebidos e verificar a janela de habilidade, ele viu que sua proficiência em divindade havia atingido 80%. Isso é rápido. Ele achava que só chegaria a esse patamar no próximo retorno, mas já estava em 80%. Os sentidos alterados ensinaram Taezan como exercer a divindade. Taezan reuniu sua divindade. A luz dourada que irradiava de todo o seu corpo começou a queimar tudo ao redor como o sol. Todo o corpo do monstro pegou fogo. A resposta foi mais intensa do que qualquer reação que o monstro havia demonstrado até agora. Causou 1.631 de dano ao ser distorcido que não está mais vivo. Causou 2.251 de dano ao ser deformado que não está mais vivo. Causou dano de 1.978 ao ser distorcido que não está mais vivo. A reação foi real, pois os danos infligidos foram consideráveis. O monstro, contorcendo-se de dor, investiu contra ele. Taezan se esquivou do monstro que avançava para esmagá-lo e balançou sua divindade. Chique. O monstro reagiu violentamente ao entrar em contato com a luz dourada. A divindade era o poder de um deus, e o monstro era um ser que recebeu o poder de um deus antigo. As forças opostas queimaram o corpo do monstro. Então, posso usar a divindade não apenas para recuperação, mas também para ataques? Algo assim. Não é só isso. À medida que Taezan aprendeu a manejar a divindade de forma mais complexa e diversificada, lutar contra o monstro tornou-se mais fácil. Mas o monstro ainda não mostrava sinais de queda. Mesmo que todo o seu corpo estivesse queimando, os movimentos do monstro não diminuíram em nada. Não é que eu não consiga avançar. A divindade cada vez maior também consumia Taezan gradualmente. Como se quisesse dizer que nada mais era permitido, como se dissesse que esse era o limite que um mortal poderia suportar, lentamente começou a engolir a consciência de Taezan. Foi poderoso,
Mas as limitações eram claras. Ele tinha que terminar isso antes que a divindade o consumisse completamente. Então, Taizan concentra o seu poder. Ele começou a reunir o poder do Deus antigo. Uma força profunda e sombria que consumiu tudo começou a fluir de Taizan. O monstro, que estava atacando com um rugido, hesitou. A força negra continha um poder que podia incutir medo até mesmo em monstros irracionais. Ao mesmo tempo, Taizan reuniu sua divindade. Até agora, ele só tinha conseguido usar o poder combinado da divindade e da força negra de maneira limitada. Na realidade, era como um dispositivo de autodestruição, uma espada de 2 gumes que poderia colocar o próprio Taizan em perigo. Mas agora, Taizan aprendeu a manejar a divindade corretamente. A divindade envolveu a força negra que surgiu. As forças mistas ficaram pálidas e começaram a explodir. Taizan reuniu ainda mais divindade. A divindade foi consumida e reabastecida repetidamente. A luz dourada sobreposta irradiava tão intensamente que era difícil manter os olhos abertos. Equilibrando a esmagadora divindade com a crescente força cinzenta, ele a imbuiu em sua espada. A espada, aceitando o poder insuportável, soltou um grito. Taizan bateu o pé. O monstro, percebendo tarde demais, soltou um rugido e atacou. A espada de Taizan se moveu. Um corte diagonal cortou os céus e a terra, e todo o corpo do monstro foi esmagado. Causou cerquilha dano ao ser distorcido que não está mais vivo. Um uivo cheio de dor irrompeu. Taizan agarrou sua espada e atacou novamente. Uau, o que é isso? Minerva engasgou. Taizan exercia um poder incrivelmente estranho, como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. É isso. Beatrice analisou calmamente o poder que Taizan estava controlando. Divindade. O poder de um deus. Uma força que existia dentro das leis. E a força negra. O poder de um deus elevado. Uma força que existia além das leis. As duas forças estavam se misturando para criar algo novo. Até mesmo Beatrice, que existia desde o início dos tempos, nunca tinha visto essa luz cinzenta antes. Possuía um poder capaz de quebrar fronteiras. Notável. Enquanto Beatrice se maravilhava silenciosamente, Taizan continuou a manejar a luz cinza. Quadoik. Cada vez que a luz cinzenta atingia, o monstro soltava um gemido doloroso. Kaang. Ele golpeou com a espada. O braço do monstro foi decepado. Apesar de sua força rivalizar com uma entidade de um dígito, o monstro estava sendo pisoteado sem resistir muito. A luz cinza que Taizan empunhava agora continha tanto poder. No entanto, a expressão de Taizan também não era brilhante. Ele consumia a divindade continuamente para manter a luz cinza infundida em sua espada. Mas apesar da quantidade de divindade, a luz cinzenta continuou a oscilar. Como uma chama que consumia tudo, devorava a divindade e crescia em tamanho. Se a batalha se arrastasse, a luz cinzenta descontrolada ficaria violenta. E quando isso acontecesse, fosse a luz cinza ou a divindade, o poder consumiria Taizan. Ele tinha que terminar antes que isso acontecesse. Taizan bateu o pé. Mais uma vez, o poder cinza atingiu violentamente o monstro. O monstro levantou-se, sacudiu todo o corpo violentamente, tentando esmagar Taizan com os braços. Taizan balançou sua espada. Foi diferente de antes. Embora o monstro possuísse uma força esmagadora em comparação com Taizan, foi repelido no momento em que colidiu com a espada. A partir do momento em que a luz cinzenta se infundiu na espada de Taizan, não houve nada que o monstro pudesse fazer. Um rugido irrompeu. O poder dentro do monstro aumentou e começou a sofrer mutação novamente. Agora, tinha crescido tanto quanto uma pequena montanha. Com um som semelhante a um grito, o monstro levantou o braço. O braço torcido foi preenchido com toda a força do monstro. Esquivar era impossível. A criatura gigante parecia pronta para destruir toda a área protegida por Beatrice. Se for esse o caso, ele irá esmagá-lo com poder. Taizan bateu o pé. O braço desabou. Taizan não se esquivou. Em vez disso, ele segurou a espada e enfiou-a profundamente no braço. Doik. A enorme pressão pressionou Taizan. Causou 213.024 de dano a você. Sua resistência foi ativada. Resistência, a capacidade de bloquear um ataque fatal uma vez. Taizan liberou a divindade armazenada na espada profundamente enraizada no braço do gigante. A luz cinzenta suprimida encontrou uma saída e começou a explodir. A luz cinza explodiu, distorcendo o próprio espaço. Taizan cortou com sua espada. As pessoas taparam os ouvidos e desmaiaram. A explosão do poder cinzento colidiu com a barreira que Beatrice havia erguido. A barreira, criada por um ser transcendente, tremeu violentamente e começou a rachar. Beatrice ativou seu poder. A barreira rachada voltou à sua forma original. O poder explosivo preso dentro dele começou a diminuir lentamente. Quando as pessoas finalmente conseguiram erguer o olhar, metade do monstro havia desaparecido. O fantasma ficou chocado. Que tipo de poder é esse? Se Beatrice não tivesse montado a barreira, poderíamos ter sido apanhados nela também. Graças à barreira de Beatrice, as pessoas que mal sobreviveram foram salvas de uma morte sem sentido.
Uma janela do sistema apareceu anunciando a vitória. Sua ascensão da alma foi ativada. A proficiência da coordenação da alma torcida aumentou em 5%. Sua ascensão da alma foi ativada. Você obteve a habilidade especial de ativação contínua, Life Devourer. A habilidade especial de ativação contínua, Life Devourer, evoluiu devido à Soul Ascension. Você aprendeu a habilidade especial de ativação contínua, Seed of Life. A proficiência da força negra aumentou 1%. A proficiência de aumentou 3%. A proficiência de limite aumentou em direitos autorais. Cerquilha direitos autorais, por cento. Taizan olhou para a espada celestial, que continha o poder cinza. A lâmina da espada celestial estava rachada e a ponta torcida. O equipamento do labirinto, que nunca havia sido danificado ou quebrado antes, estava agora arruinado a ponto de não poder mais ser usado. Vou ter que comprar uma espada nova. Taizan embainhou a espada e caiu no chão. Ele sentiu os olhares de muitas pessoas olhando fixamente para ele. Eles começaram a liberar o rugido que estavam segurando. Eles começaram a reverenciar Taizan e gritar seu nome. A fé deles se reuniu em torno de Taizan, pressionando. A proficiência em divindade aumentou em 1%. As pessoas gritaram o nome de Taizan com todas as forças. Muitos choravam e baixavam a cabeça. Taizan. Qin Huaiyeon murmurou com uma expressão vazia. Até ela, que não adorava Taizan, tinha um toque de reverência em seus olhos. Beatrice murmurou para Taizan. Agora entendo por que os deuses superiores cobiçaram você. Isso está ficando intrigante. Seus olhos brilharam de curiosidade. Mas em vez de capturar Taizan para satisfazer sua curiosidade, ela priorizou seus deveres. Antes de satisfazer minha curiosidade, devo fazer o que precisa ser feito. Você venceu. Aqui está a sua recompensa. Manifestação do poder de Deus. A bênção desce. A bênção desceu sobre todos. Aqueles que clamavam por Taizan ficaram surpresos com a repentina onda de poder. O que é isso? As pessoas olharam para seus corpos, perplexas com as novas sensações repentinas. E esta é a recompensa que você merece pela sua conquista. A bênção divina foi dada a todos os humanos. Um poder destinado apenas a Taizan começou a descer. Você obteve a habilidade especial de ativação contínua, contrato direto. Você obteve a habilidade especial de ativação contínua, graça do Deus espiritual. Você obteve a pedra da evolução imbuída do poder da natureza. A primeira a notar a mudança foi Minerva. Ela arregalou os olhos e olhou em volta para seu corpo. Mãe. Você pode verificar o resto sozinho. Foi um tanto agradável. Com uma voz final tingida de riso, o Deus Espírito desapareceu. Ao mesmo tempo, uma janela do sistema apareceu, sinalizando o fim. Missão especial concluída. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.